Olá, estamos aqui para mais um bate-papo, nosso podcast do nosso 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Inovação. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos uma participação de peso feminina, cujo tema do nosso encontro é Mulheres Inovadoras, Desafios e Conquistas no Empreendedorismo Tecnológico. Temos a presença aqui de duas super representantes, né, desse espaço de inovação tecnológica, Mariana Lopes Tereza e Juliene Navas Leone. A Mariana, ela é consultora em gestão empresarial, inovação e tecnologia, com foco em estratégias empresariais, soluções inovadoras, transformação digital para impulsionar resultados e o crescimento sustentável. Ela tem 25 anos de experiência, já atuou em grandes empresas como KPMG, Ernst Young, Clean, Nestlé, FMX, Sebrae e TOTUS. E nós temos a presença da Juliene, que é mestre e engenheira de produção. Ela trabalha com Greenbelt, Lean Six Sigma. Ela é sócia da Belt Inovação e Excelência, professora de graduação e pós-graduação e membro do Votivale, assim como a Mariana, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse trajeto, né, que levou a esse crescimento da participação feminina no ambiente de inovação. Sejam bem-vindas, Mariana, Juliene. Gostaria que vocês, né, se apresentassem, né? Eu fiz uma breve explanação aqui. Muito obrigada, Cleide. Ju, muito prazer estar aqui com vocês nesse dia especial, participando desse congresso internacional. Uma honra para nós, mulheres, e também para a nossa região, representando aqui, né, todo o nosso trabalho. E aí, a gente quer, assim, dizer que, além disso tudo, né, é uma honra estar representando todo o nosso time. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, Cleide, pelo convite. Mari, estar ao seu lado aqui. É uma honra poder participar desse evento maravilhoso, com essa magnitude, e falar de mulheres e falar de inovação, que é muito legal. Obrigada. Bom, então, né, nós vamos iniciar agora. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência pessoal, né? Eu sei que cada uma aqui tem a sua história, a sua trajetória, como é um bate-papo. Então, assim, para que a gente possa compartilhar o que já foi feito, compartilhar principalmente o que a gente pensa em fazer, né? Nós temos aqui muitos acadêmicos, muitas acadêmicas, então gostaria que vocês, né, iniciassem falando um pouquinho sobre esse histórico. Olha, eu tenho uma passagem bem diferente assim, do que era da minha época, né? Porque já faz 25 anos, um pouquinho mais, 27 anos, que eu saí de Araçatuba e fui morar em São Paulo para fazer faculdade, porque não tinha a magnitude das universidades que tem hoje aqui, né? A gente não podia contar, infelizmente, com essa variedade de cursos que tem hoje aqui, e o mercado de trabalho também era bem limitado. Então, a gente contava com um mercado um pouco mais tradicional. E eu acho que desde aquela época eu não era nada tradicional, era super inovadora. Então, eu já falei, não, eu vou embora para São Paulo, quero trabalhar em multinacionais. E fui, né? Fui para São Paulo, fiz faculdade lá, depois tive a oportunidade de morar um período nos Estados Unidos para aperfeiçoar o inglês. E fiquei 15 anos fora. E voltei para Araçatuba há cerca de 12 anos. Estou muito feliz aqui hoje, porque hoje eu acho que a gente tem realmente um mercado mais próspero, inovador, desafiador sempre, né? Mas faz muito sentido para nós que estamos aqui hoje para passar um pouco dessa perspectiva para vocês. Obrigada. E o que eu posso dizer que eu fui fazer a minha graduação em engenharia de produção em Maringá. E desde lá eu sou apaixonada por educação. Na verdade, eu gosto de falar até que eu nasci professora, que já dei aula de dança de salão, aula de teatro. E fui fazer engenharia. Lá consegui, né? Tive alguma experiência profissional muito interessante na área da construção civil e também mexendo com bastante inovação na área da construção civil. Depois eu voltei aqui para nossa região, eu moro em Penápolis, e fiz o meu mestrado na Unesp. E o meu mestrado foi em exatamente desenvolvimento de novos produtos. Assim que eu termino meu mestrado, ainda no mesmo mês que eu defendia a minha dissertação de mestrado, eu sou convidada para me tornar professora de
graduação e de pós-graduação. E eu acredito que, na minha vida, a inovação está muito presente relacionada a pessoas, a desenvolver pessoas. Porque a gente fala de inovação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é inovação tecnológica, e é uma pura verdade, né? O que a gente vem visualizando essa evolução da inovação tecnológica muito na nossa região, que ficava um pouco afastado dos grandes centros da tecnologia. Mas para além, claro, da tecnologia, a inovação ela passa pelas pessoas, né? Fazer algo novo, implantar programas novos nas empresas, na educação propriamente dito. Então, é isso que eu acho que me alinha com a inovação. E hoje, na Belt, né, Belt Inovação e Excelência, a gente trabalha muito com desenvolvimento das pessoas para o alcance da excelência operacional. Então, perpassa pela inovação, é fazer diferente com os mesmos recursos. Então, está muito alinhado com a inovação, realmente. Era exatamente o que eu ia comentar, Ju. O que é ser inovador? O que é inovação? A gente fala muito de inovação, mas muitas pessoas, né, principalmente nós estamos falando aqui para um número, né, grande de acadêmicos, né, que estão aí passando pelo processo que nós três já passamos, né, de graduação, busca por um aperfeiçoamento profissional, direcionamento e tudo mais. Então, assim, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, que eu sei que a gente tem, né, essa experiência prática, né, de saber o que é, onde aplicar, porque assim, como vocês comentaram, né, não é só a tecnologia, também ela é muito importante depois que a gente passou por todo esse processo, isolamento, pandemia. Todo mundo teve que se adaptar, nós tivemos que desenvolver habilidades que não tínhamos. Então, assim, isso aí passou por todo esse processo de inovação. Mas, assim, desmistificar um pouquinho, né? O dia a dia da inovação para vocês duas, né? Eu gostaria, assim, para a gente começar esse entendimento da nossa pauta de hoje. É isso mesmo, acho que você deu um excelente exemplo. Quem não sabia o que era inovação até a pandemia, teve que saber. Porque teve que se redescobrir, né? Teve que se adaptar a uma nova realidade. Então, a inovação é exatamente isso, né? É você ter que resolver um problema. É você ter que resolver uma dor, que a gente fala muito, né? Dentro do nosso setor de tecnologia. Uma dor do setor, do mercado, de uma pessoa. Então, você vai tentar resolver. E, às vezes, nesse processo de identificar como você vai resolver, você acaba recriando uma forma. Então, o processo de inovação já começa aí, de uma forma bem simples mesmo, né? Claro que dentro da tecnologia, algo que é um pouco mais visual para nós, né? Um pouco mais mensurável, porque hoje a gente está tentando, né, adaptar e automatizar, a Ju, acho que pode falar melhor do que isso do que eu, automatizar processos. E aí a gente vai ter, talvez, uma percepção um pouco mais tecnológica. Mas dentro de casa mesmo a gente já se torna inovador, né? A gente é curioso, a gente vai buscar novidades, vai se atualizar. Então, eu acho que começa por aí. E você, Ju? Eu quero complementar que exatamente a mesma linha que a Mari está dizendo. Mas quando a gente fala de inovação, normalmente a gente pensa em algo disruptivo. Alguma coisa que não existia e passou a existir. Né, temos grandes exemplos aí, eu gosto muito de citar o exemplo da lâmpada elétrica, adoro citar. E aí é que eu vou no ponto, porque a inovação não é a ideia em si, é fazer essa ideia funcionar, fazer essa ideia ser executável, que é exato o exemplo da lâmpada elétrica, porque a ideia da lâmpada elétrica já existia há mais de 30 anos, antes do momento em que Thomas Edison fez aquela ideia funcionar. Né, ele descobriu o filamento perfeito, a configuração do filamento perfeito para que tornasse a ideia em uma inovação. Porque a inovação tem caráter comercial e aplicado. Ela não é só acadêmica, muito pelo contrário, ela é comercial e aplicável. Então, para a gente desmistificar um pouquinho a ideia de que a inovação é algo disruptivo, alguma coisa que não existia e passou a existir, sim, isso é inovação, é aquela que a gente conhece mais, mas existe aquela inovação incremental, que é eu fazer diferente o que eu não fazia antes. Então, para dentro das organizações, para dentro das empresas, que a gente trabalha muito com isso, por exemplo, usar um novo sistema. O sistema ele já existia. Mas a hora que a gente implanta esse novo sistema para dentro da organização, você tem que treinar todo um pessoal, tem que estabelecer ali processos que são diferentes do que a gente fazia antes.
Isso é um processo de inovação. Quando a gente olha para dentro das organizações, isso acontece todos os dias. Ao introduzir uma nova tecnologia, ao introduzir uma nova maneira de se comunicar, de tratar aquele processo. Para a gente desmistificar e olhar que a inovação está muito mais próxima da gente do que a gente pensa, né? Não está lá longe, está aqui, pertinho. Até a forma como a gente usa os produtos, como a gente faz as coisas hoje em dia. Quando a gente compra as coisas, já está tudo muito diferente. É a gente se adaptando às inovações tecnológicas, processuais e de pessoas a todo momento. Sim, Ju, e assim, como nós estamos falando muito para acadêmicos, né? Então, assim, formação profissional, como aplicar isso aí também enquanto acadêmico, né? Que às vezes a gente pensa assim, depois que eu me formar, eu vou pensar o que eu vou fazer, vou decidir, definir. Não, é durante o processo, né? Então, assim, acredito muito, né? Nós, como professoras universitárias, nós trazemos muito isso também, né, na nossa formação, de trazer para o acadêmico que ele precisa trabalhar pesquisa, trabalhar busca de informação, porque às vezes a gente fala assim, mas um processo inovador, ele parte de uma busca, né, por informação. A gente precisa ter o que inovar, o que já existe, quais são, para onde o mercado está indo. Então, a gente despertar isso, né? Então, eu acredito muito assim nessa cultura de inovação, de trazer isso aí para dentro do ambiente acadêmico, né? A gente, né, trabalhar. Então, é bem importante, né, essa construção. Quero até complementar, perfeito, Cleide, porque a inovação, ela está ali do lado da ciência, né? A ciência por si só, a academia por si só, ela desenvolve conhecimento, desenvolve conteúdo por si só, mas a ciência, ela se alicerça nesse conteúdo. Né? A tecnologia, a inovação, ela está alicerçada nesse conteúdo. Não existe uma inovação sem estudo. E nós aí da academia, né? A galera que está nos assistindo aí, que são acadêmicos, professoras, alunos, estudantes de maneira geral, é através, por exemplo, de uma pesquisa científica que a gente consegue trazer outros insights, descobrir novas tendências, novas tecnologias, novas formas de fazer. Então, é essencial que durante a graduação a gente busque aí outras alternativas que nos insiram aí nesses mercados. Networking, muito importante também. Acho que a gente vai falar isso mais para frente. Mas durante aí a minha jornada, isso com certeza vai te destacar ali ao final do seu processo de graduação para que você se coloque no mercado, para que você empreenda no mercado tanto quanto. É verdade, você falou um ponto bem importante. Eu acho que a ciência é a base e a gente jamais deve se afastar dela. Por mais que a inovação seja algo cultural e comportamental, a gente se adapta, a gente evolui. Mas a ciência tem que sempre ser a base, né? A gente tem que estar respaldado, porque, como você falou, tem que ser algo que é factível, não pode ser ilusão. Apesar de terem ideias mirabolantes, a gente vê ideias mirabolantes, a gente já viu projetos maravilhosos aí, mas às vezes eles não saíram do papel ainda. Então, estão em desenvolvimento, pesquisa. Nossa, como a gente tem visto trabalhos maravilhosos sendo desenvolvidos dentro da universidade. A gente tem exemplos aqui na nossa região maravilhosos, por sinal. Sim, isso é muito bom, né? Isso acho, motivador, né, para esse ambiente de inovação. Então, como, né, vocês falaram, vamos falar um pouquinho sobre esse processo, falar um pouquinho sobre esse network, essa busca por informações, onde buscar, porque às vezes a gente fala assim, tem que pesquisar, tem que buscar, tem que fazer, a gente só fala, né, Ju? Vamos, mas e o caminho para isso, né? Então, a gente tem vários caminhos, né? Existem várias possibilidades e acredito, assim, que um pouquinho foi, assim, a nossa proposta desse bate-papo hoje, é trazer o que já acontece, né? O que a gente já desenvolve, que às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa, mas não compartilha, né? Então, acho que essa oportunidade da gente compartilhar, da gente trazer outras pessoas para esse ambiente, né? É um dos propósitos nosso aqui. Perfeito. Olha, eu acredito muito no trabalho que a gente faz como comunidade mesmo, né? Porque tem gente que não entende o propósito e às vezes fala, não vou ganhar nada, ficar indo, né, em redes de networking, em reuniões de empresários no geral, né? Seja dentro da universidade, seja no mercado de trabalho. Vou tomar um café com alguém. Gente, eu valorizo demais tomar um café, tá?
E aí você aprende uma coisa nova, uma informação nova, né? Sempre você está fazendo um contato novo. Você cria laços também de confiança, que eu acho que dentro do nosso trabalho, a gente não é só profissional, a gente também, acima de tudo, um ser humano, uma pessoa. Isso tem que ser muito valorizado, né? Então, assim, criar uma rede de confiança, né? Com parceiros, realmente, né? Que a gente faz muito bem aqui, né? Tô do lado de 2 parceiras maravilhosas. Então, eu acho que é assim, a gente leva para a vida pessoal, leva para a vida profissional, né? Então, o networking funciona assim. Para mim, aqui em Araçatuba, é algo bastante novo, né? Não sabia que existiam alguns grupos aqui, fui sabendo aos poucos. Tem mais ou menos aí 2 anos só que eu faço parte dos grupos aqui. E, assim, eles também estão começando agora, né? Estão se consolidando agora, porque talvez até tinham algumas ideias. Por conta da pandemia, o trabalho ficou um pouco morno, né? E depois da pandemia que veio com tudo. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, esse trabalho se consolidou, espalhou, né? E está crescendo muito aqui na região. A gente tem alguns grupos aqui, se a gente já puder falar, a Ju faz parte de todos comigo. Sim. Então, ajudar os exemplos, por favor, Ju. Isso mesmo, Mari. E olha, eu faço das suas as minhas palavras em relação à minha participação nesses grupos de networking. A gente sempre vê, né? Comunidade e grupos que se reúnem para falar sobre um assunto, mas parece que isso estava um pouco distante da gente lá dos grandes centros. E aqui, em Araçatuba, na nossa região, né? Birigui, Penápolis, estendo aí. Nós temos alguns grupos, né, Mari? Vamos falar do que nos une num primeiro momento, que é o Votivale. O Votivale é um grupo que trabalha com inovação, com empreendedorismo, de toda a nossa região aqui, né? Vai desde Penápolis até Ilha Solteira, um pessoal muito legal de Ilha Solteira que tem desenvolvido trabalhos excelentes. E dentro do Votivale, a gente tem as reuniões e tem essa troca muito legal. Por exemplo, né, Cleide, Mari, a gente já se conhecia, mas foi ali no Votivale que a gente se aproximou. Faz contatos profissionais, olha nós aqui, além, é claro, do contato pessoal, né? Porque o networking, ele, muitas vezes, ele ultrapassa aquela questão mais profissional e ele vira uma amizade sincera, né? Isso, com certeza, vai acontecer nos grupos que você participa e você vai se conectar mais com algumas pessoas do que outras. Sim. Mas é importante estar nesses grupos porque é ali que estão as informações. Então, ali surgem os projetos. Por exemplo, dentro do Votivale tem um braço muito forte que é o Sebrae, né? O Sebrae está ativamente trabalhando com a gente no Votivale. Então, todo e qualquer projeto do Sebrae, com certeza, quem está ali no Votivale serão os primeiros a saber, ou se não os primeiros, pelo menos os primeiros a serem motivados a participar, para além dos outros projetos. Então, o primeiro ponto é estar informado. Segundo ponto é você também dar as caras, né? Aparecer. Poxa vida. Networking é uma troca. É a coxa de retalho, de fato, né? Como o próprio nome já diz. É uma troca. É você também conceder ali o seu conhecimento, o seu tempo, para você também receber do outro. Para além do Votivale, também tem o Grupo Gerar, né? Que é o grupo de empreendedores da região de Araçatuba, que tem trabalhado também fortemente, tem feito eventos bem legais. E tem o Gerar Mulher. Isso. Que fomenta e incentiva que as mulheres da nossa região, as mulheres filiadas, desenvolvam e sejam realmente as protagonistas ali dos eventos e da inovação em geral. Então, se você ainda não está participando de um grupo de networking e você está fazendo faculdade ainda, você está, né, na sua carreira acadêmica ou acabou de se formar, participa. Porque com certeza vai te dar insights e vai te ligar a oportunidades que você não sabe nem ainda que você estava buscando, né? Então, fica uma dica aí. Sim, sim. Não saber o caminho que você vai buscar já começa, é um excelente motivo para você começar a participar dessas reuniões. Porque ali você vai ver jornadas maravilhosas de empresários, você vai saber sobre como estão os trabalhos deles e aí você vai se inspirar em alguma história, certamente, né? Dentro do Gerar também eles estão construindo um braço agora que é o Gerar Jovem, de jovens empreendedores. Então, assim, é muita oportunidade de conhecimento aqui na nossa região. Sim, e como, né, vocês duas comentaram, né, tem o nosso café, o nosso cafezinho,
tem um sentido profissional. Então, toda vez que eu recebo um convite para um café, eu sei que é uma nova oportunidade, é gerar negócios, é inovação. Então, isso é bem interessante, é de uma forma leve, né? Não é de uma forma obrigatória que as pessoas participam. Isso é muito importante também. E as pessoas estão dispostas a compartilhar a informação. Eu acho que esses grupos é o que mais traz assim de preciosidade para quem está principalmente começando e direcionando carreira, saber o que está funcionando, saber por onde começar e que tem essa rede de apoio sempre, né? Então, a gente se apoia muito uns nos outros. Você falou uma coisa legal, Cleide, que esse grupo, acontece uma coisa mágica. Porque as pessoas se ajudam. É uma empatia bem legal. Às vezes você tem uma problemática, alguma coisa que precisa resolver. É trocar ideia com uma, duas pessoas. Ele vai te indicar alguém que vai te ajudar, né? Sabe aquela coisa de, eu conheço alguém que conhece alguém? É isso, essa rede. Então, você fica amparada. Fora todas as oportunidades de negócio e de aprendizado que são geradas aí nesses grupos. Isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho do nosso ecossistema de inovação e startups da nossa região, que é assim, o que une muito essas ideias inovadoras, novos negócios. Nós temos algumas metas. O Unisalesiano é um parceiro desde o início, né, de todo esse processo. Então, assim, vamos, né, apresentar, conversar, para a gente poder também compartilhar essas informações. Maravilha. A gente trouxe uma pequena apresentação para vocês. Então, o nome da nossa comunidade é Votivale. Eu vou contextualizar, né, por que chama Voti. Voti, véi. Voti, véi. Agora é Votivai, tá? A gente está com uma nova... Vibe. Uma nova missão, porque agora é assim, ó, chamou, a gente vai. Adorei. Votivai. Isso. Mas, enfim, os vales, né, eles são constituídos a partir de denominações locais. Então, o Voti é uma expressão nossa, regional aqui, né, que representa uma expressão de alegria, de indignação, enfim, acho que todo mundo aqui que é da região vai saber bem, né? Mas para quem não é, como esse congresso é internacional, a gente precisa contextualizar, né? E surpresa, né, Mari? Eu falo sempre assim, eu tenho um pensamento muito positivo, eu falo que tudo que é bom, a gente fala, vote! É verdade, é verdade. Né? Então, esse lado positivo também do movimento, É verdade. Para mim, o vote acaba sendo mais positivo, né, do que aquele sentimento de estranheza, indignação mesmo. Né? Claro. E o Vale remete ao Vale do Silício. Perfeito. Né? Então, isso mesmo. Várias comunidades utilizam. Começou lá no Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, que é o berço da inovação tecnológica, e se expandiu pelo mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem diversas comunidades. Aqui em Araçatuba começou há mais ou menos uns 5 anos, eu e Cleide participamos juntas, inclusive, né, do início desse trabalho. As pioneiras. No Hell Valley. E o Hell também era uma expressão muito local nossa, né, por conta do calor insuportável. E aí começou um trabalho muito bacana junto com um programa de aceleração de startups do Sebrae, que eu tive a honra de participar. A Cleide foi nossa mentora maravilhosa. O Salesiano sempre foi um parceiro, então desde sempre, desde antes da constituição do Votivale, o Unisalesiano já estava lá. Eu me lembro da gente ter vindo aqui nesse prédio participar de algumas etapas práticas. E aí, então, foi uma honra para nós, junto com o Sebrae, assim, sempre também sendo esse nosso pilar de sustentação, né? Vou mandar aqui um abraço para o Vitor Martins, que é nosso super parceiro. E, assim, ele sempre teve essas ideias, ele sempre pesquisou muito, ele viaja participar de alguns eventos do Sebrae pelo Brasil e ele vai trazendo para nós tudo que é novidade para a gente se manter atualizado. E aí, então, o trabalho começou. Vieram alguns parceiros, e a gente vai explicar um pouquinho, né? Então, só para poder deixar claro para vocês, né, qual é o propósito do Votivale? Ele é ser um elo, olha que interessante, né? A gente tem todos esses agentes aí que se interligam através do ecossistema. O Votivale, ele tem essa missão de interligar esses agentes. Às vezes a gente não tem, assim, um serviço, um produto que a gente pode oferecer. O que a gente oferece é justamente ser esse elo que vai constituir o ecossistema, tá? Tem dentro desses agentes, então nós temos as instituições de ensino, como é o Unisalesiano, o poder público, que são os municípios, né, as cidades, pelas suas prefeituras, secretarias de desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho deles. E
tem empresas, pessoas, né, no geral. O cidadão comum, ele também pode fazer parte, né? Se ele quer se manter informado, mesmo que ele ainda não tenha uma empresa, não tenha uma startup, mas ele tem interesse em se atualizar, se só manter, né, dentro do ecossistema. A gente até foi presenteado, recentemente nós temos um novo membro que tem participado das nossas reuniões, ele mora em Portugal, é brasileiro, mora em Portugal e tem participado das nossas reuniões de forma online, porque ele ele visualiza também na nossa região esse crescimento, né? Então, ele tem interesse em compartilhar isso e agregar. Então, é um prazer para nós e abrir aí o convite para todos vocês que quiserem participar também. De onde você estiver, a gente sempre abre um link online para as nossas reuniões, que são mensais, e você pode participar. Vai ser uma honra receber vocês. Então, tem alguns parceiros que são empresas privadas, né? O Sebrae, além de ser Sebrae como apoio às micro e pequenas empresas, eles também têm um braço importantíssimo, que é o Sebrae for Startups, que é responsável hoje por engajar, impulsionar as ideias. Eles têm programas de aceleração e também conectam com investidores, com empresas que têm interesse em comprar novos produtos, estão sempre investindo. Então, dali é uma porta, né, que se abre para um mundo magnífico. E outras empresas aqui da região, como a Belt, que é da nossa Super Juliene aqui, do Sérgio também, são nossos parceiros, tá? Nós temos algumas instituições de ensino no Salesiano, da principal nossa, e o poder público, né? Temos aí alguns municípios, Araçatuba, Andradina, Penápolis, a Ju mora lá, faz super parte também do trabalho que é feito lá na Secretaria, e Ilha Solteira. O Votivale, ele foi constituído em 2022, né, que ele realmente se formalizou, entre aspas. A gente não tem uma formalização empresarial, não temos um CNPJ, mas nós temos, sim, um processo, uma organização, nós prezamos muito por isso. Talvez pela nossa experiência aqui, né, vocês como professoras e as próprias pessoas das empresas, a gente prioriza muito isso, a organização, né, o método de trabalho. A gente sempre está ouvindo as pessoas e melhorando a cada dia, né? Mas a gente sempre preza por manter realmente uma organização, tá? Mas o nosso principal objetivo, então, é estimular e desenvolver a cultura de inovação, né? Principalmente aqui na nossa região, que a gente sabe que é difícil, né? Tem poucos acessos. Então, a gente tenta ser esse elo, né? Ju, você pode contar um pouquinho mais como que funciona lá? Penápolis, principalmente. Legal. E digo mais aqui, né? O Votivale, além disso, surgem as oportunidades ali no Votivale, né? Então, por exemplo, os municípios, quando estão envolvidos aí, você citou Penápolis, que realmente a gente tem um pessoal envolvido, além, claro, de Araçatuba, Birigui, Ilha Solteira, mais uma vez aqui, Andradina, né? Mas, através desse movimento, algumas ações são tomadas. Então, eu queria até dizer de um produto que a gente tem. A Mari falou, né, que a gente não tem tantos produtos para entregar, mas temos pelo menos 2 produtos que a gente faz, e muito bem, que se chama o Ideaton. Então, a gente já realizou o Ideaton em diversas cidades. Ideaton é um evento em que a gente une as pessoas. Podem ser acadêmicos, podem ser pessoas jovens, né? A gente une as pessoas, pode também ser realizado dentro das organizações. Traz uma problemática, um tema, e essas pessoas desenvolvem esse tema aí com algumas ferramentas ao longo do processo. Então, bem legal. E o Hackathon também. A diferença do Ideaton para o Hackathon é que o Hackathon ele é mais prático, ele está mais voltado para desenvolver um MVP propriamente dito, né? Uma proposta ali. Então, através desses produtos, a gente faz esse movimento nas cidades, nas organizações, nas faculdades, né? Aqui no Salesiano, inclusive, Cleide já rodou vários, né? Cleide tem um movimento bem interessante. E isso que a gente fomenta, além, é claro, do networking, da troca, das oportunidades que realiza. Olha que legal. E aí tá né, no slide, ó. Palestras que a gente faz com diversos nomes que estão envoltos aí em empreendedorismo e inovação. As próprias mentorias, tem um grupo do Votivale que se reúne lá na Inovata, né? Que agora a Inovata está passando por uma reforma estrutural lá, uma reforma do prédio, mas lá na Inovata as mentorias acontecem. A gente também está sempre ligado a congressos e eventos nacionais e aqui da nossa região, sempre. O Votivale participa. E é chamado, olha que legal, quando
os eventos vão acontecer, a gente é contactado, né? Nós, membros do Votivale, somos contactadas para levar o Votivale até essas feiras, até esses eventos. Então, a gente tem tomado proporções bem interessantes para nossa região. Estamos, né, na crista da onda aí, vamos dizer assim. Tem um networking nacional e internacional, que a Mari acabou de nos dizer aqui, né? Com o nosso querido participante de Portugal. Fonte de financiamento para projetos. Então, se você tem uma ideia, uma inovação, se você está desenvolvendo alguma coisa aí dentro da faculdade ou, né, dentro da empresa que você trabalha e precisa de alguma orientação em relação a fontes de financiamento, vem conversar com o Votivale, que com certeza a gente vai ter uma direção para te dar. Tem aí fomentos, inclusive internacionais, né? Que a gente participa e a gente tem para disponibilizar para quem quer desenvolver. Aquele empreendedor nato, né? A parceria com as Big Techs, que é exato o que eu acabei de dizer. O espaço de trabalho lá na Inovata e muito mais, né? O que precisa para participar do Votivale, Mari? Olha, a gente exige algumas coisas, viu? Primeiro que tenha senso de comunidade, né? O engajamento com a comunidade. Então, é muito importante que a pessoa entenda que ela tem algo a contribuir. Ela vai receber algo em troca sempre se ela souber aproveitar do ecossistema. Eu aqui aproveito demais. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais aproveita. Não desperdiço nada. Nem um convite para um café, eu acho super valoroso. Uma ligação, uma parceria realmente. Mas, acima de tudo, né? A gente entender como a gente pode contribuir. Deu exemplos aqui excelentes de trabalhos que a gente tem desenvolvido dentro das universidades de forma voluntária. Isso é muito importante a gente dizer, né? Todo o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui é voluntário. A gente tenta conciliar, né, com os nossos trabalhos profissionais, o nosso dia a dia. Mas é fundamental dizer isso, né? Porque nós estamos alinhadas com o propósito do Votivale, que é disseminar a cultura, né? Como falamos anteriormente. Então, se você também se identifica com esse propósito, você certamente vai obter dele todos os benefícios que a Ju falou. Quando a gente é convidado para participar de um evento, uma mentoria, onde a gente vai ali também orientar um estudante no seu processo de desenvolvimento de uma empresa, ele está buscando, né, ser empreendedor, ele se identifica assim, ele quer montar uma empresa. E a gente tem todo um trabalho de mentoria. Com muito prazer, a gente orienta, a gente ajuda a desenvolver. Tem também alguns nossos parceiros aqui, como a Jump, que tem desenvolvido alguns programas adicionais a esses, né? Então, assim, faz tudo parte desse ecossistema também de capacitação, de formação, né? De mentorias, com empresários que tiveram uma jornada inspiradora, né? Então, você vai e aprende com quem já errou. Isso não é maravilhoso? E você se informa e você vai se inspirando e traçando ali o seu caminho pessoal, né? E profissional. A gente tem algumas fotos aqui para mostrar de alguns eventos que a gente já participou, de algumas reuniões que a gente já fez. Claro que, assim, não tem todo mundo aí, né? Às vezes, a gente não consegue reunir todos os membros, mas é importante destacar que tem pessoas aí que representam uma instituição. Por exemplo, a professora Cleide, que acho que está em quase todas as fotos ali, Cleide. Cleide está, sim, às porque ela é vezes, pioneira. Não em todas as fotos, mas em todos os eventos, com certeza. Todos os eventos, com certeza. Isso. Representando muito bem o Unisalesiano. Então, assim, ela traz uma bagagem, né? E ela traz conosco também a experiência que é vivida dentro da universidade pelos alunos, pelos outros docentes aqui, que enriquecem ainda mais a nossa comunidade. Sim, inclusive, Mari, né, vocês comentaram, aqui no Unisalesiano a gente está, né, fomentando essa cultura, desenvolvendo isso com os alunos. Como vocês falaram, já tem algum tempo que eu desenvolvo esse trabalho, né? E eu faço uma rodada de startups aqui com os alunos dentro de disciplinas, né? Então, assim, é um ideatom, mas eles passam pelo processo da cultura, de aprender o que é, como fazer, como montar um MVP, e nós fazemos bancas, né? Então, as nossas bancas, normalmente, né, são empresários que vêm para avaliar. Lógico que eles não têm a obrigação, é um trabalho acadêmico. Inclusive, eu intitulei essas startups de startups acadêmicas, né? Porque é para aprender mesmo o processo, aprender como se dá
constituição, né, de negócios inovadores, né? Não só startups, mas negócios que possam resolver alguns problemas. Então, é desafio mesmo para os acadêmicos. Então, assim, é bem bacana, porque eles aprendem. Inclusive, eu tive na semana passada uma aluna que ela já passou pelo processo, ela já se formou e ela me encontrou e falou assim: professora, precisei apresentar um pitch lá na minha empresa e me senti super à vontade, que eles achavam, né, que ninguém saberia. Ela falou: já tive a experiência acadêmica e ela está responsável de replicar isso na empresa dela. Olha que bacana. Onde ela trabalha. Então, é bem interessante, né? Bem aplicável. Então, assim, né? É tudo aquilo que a gente conversa, né? Então, quando a gente trabalha mentoria, a gente trabalha compartilhamento de ideias, de experiências, é muito valioso, né? Não só para quem está sendo mentorado, mas para a gente, né? A gente aprende a cada mentoria. É interessante esse processo, né? Cleide, eu quero dizer que o Unisalesiano e você estão de parabéns. Porque eu já participei desse movimento aí, né? E assim, eu vejo que o Unisalesiano tem uma continuidade. Então, ele vê a importância disso, tanto a instituição quanto a Cleide, que está à frente da inovação. E um aluno, um estudante, quando ele tem a oportunidade de participar do Indeaton num ambiente controlado, como é a faculdade, em que ele pode errar, né, nessas startups acadêmicas, que eu adorei esse termo, isso é muito legal. E todos os alunos que participam e se dedicam, eu tenho certeza disso que eu vou dizer, transforma realmente ali na frente. Daqui a pouco ele vai requisitar aquela habilidade que ele desenvolveu numa atividade como essa. Então, assim, queria realmente destacar, parabenizar enormemente o Unisalesiano e a Cleide por essa permanência, por essa constância e evolução na questão da inovação, nessas tratativas dessa abordagem muito legal que vocês têm aqui dentro da disciplina. Olha que legal, gente. Isso é muito legal. E o congresso, né, nosso aqui, esse ano nós estamos trabalhando inovação e startups. E estamos também com espaço que nós estamos desenvolvendo, né, para trabalhar exatamente essa geração de novos negócios, startups, para os acadêmicos. Então, nós temos muita pesquisa, muito projeto bom, e agora, né, a gente está, assim, assumindo isso aí para a gente viabilizar, trabalhar com os alunos, uma liga de inovação também, que é liga acadêmica de estudos, que gerar cultura de inovação para todos os alunos, todos os cursos. Então, assim, já fica o convite também para todos os acadêmicos participarem. Quando vocês forem convidados, aceitem o convite, né? Que isso aí é bem importante mesmo, inclusive para currículo de vocês, né? Então, né, fica aí já o convite, aproveitando aqui nosso tema, né, falando de inovação. Não deixem de participar, como, né, as nossas palestrantes aqui, né, experientes, elas estão aqui trazendo, porque é bom a gente compartilhar. Porque, assim, a gente falando, ou, né, por exemplo, se vocês tiverem a obrigatoriedade de fazer, porque faz parte de uma disciplina e fazer só por obrigação, não vai funcionar, né? Então, precisa ter a vontade de querer aprender, né? Então, assim, fica esse, né, convite a todos, né, para E é uma participação inovação dentro de um sistema de ensino. É Veja verdade. só, tem que, as pessoas, né, os acadêmicos, os estudantes têm que aproveitar essas oportunidades, que realmente é uma forma inovadora de trazer conteúdo, trazer conhecimento. Olha que legal, né? Parabéns. muito Verdade. bom. Parabéns, Unisalesiano. E você, professora Cleide, que a gente sabe que você busca novas formas. Não é só, assim, dentro daquilo que é o esperado de você. Você rompe barreiras. E assim, né, agradeço vocês, são duas parceiras. Nossa, eu fiz o convite para esse trabalho aqui, né, dentro do congresso, para a gente poder compartilhar, e vocês se colocaram à disposição desde o início. Agradeço muito. E eu quero, assim, para a gente poder finalizar, que vocês deixem, cada uma, né, das duas, um conselho, uma dica, alguma coisa para os nossos acadêmicos, para que eles sintam, né, que eles são importantes nesse processo também. Bom, primeiramente dizer que vocês são o futuro, né? Então, assim, se a gente começar um trabalho hoje com vocês e a gente entender que está gerando frutos,
para nós é a maior realização, né? Sempre buscando melhorias para ser, como eu falei, né, do meu trabalho é sustentável, né? É algo que perpetua, porque ele sempre vai se adaptar às novas realidades, às novas necessidades da humanidade. Então, eu acho que, além de tudo, ser sustentável é isso, né? É você ser preservado dentro daquilo que é o seu propósito. Então, eu diria isso para vocês, sabe? Busquem sempre, assim, ajudar o próximo, entender a necessidade do setor onde você está instalado ali, como você pode agregar. Sendo interessante, e certamente você vai colher frutos, né? O bem sempre volta. E eu quero complementar que, de repente, você sair da inércia. Então, você está fazendo uma faculdade, é um acadêmico, tranquilo. E, às vezes, você é chamado por um evento e você não vai. Porque, poxa vida, tem que ir lá. Poxa, saia da inércia. Romper essa barreira é difícil. Todos nós, né, seres humanos, queremos fazer a mesma coisa todo dia. A hora que a gente faz alguma coisa diferente, fala, ai, meu Deus, vai doer, né? A gente tem medo de errar, a gente tem medo das coisas. Rompa essa sua barreira. Saia da inércia, vá participar, né? O máximo que vai acontecer com você é você encontrar pessoas legais, é você trocar uma ideia, alguma coisa vai acontecer na sua cabeça. Então, talvez é isso que eu queira deixar realmente. Vai fazer, né? Sai aí do seu quadradinho, participa dessas oportunidades acadêmicas que estão postas aí para você. Poxa, tá fácil. E também dessas outras, Votivale, os outros grupos, monta, né? Aparece, dá as caras. Isso, com certeza, vai te impulsionar a ser uma pessoa e um profissional melhor, sem dúvida nenhuma. Muito bem, né? Dicas assim que valem ouro, né, para a gente, para os nossos acadêmicos. Então, agradeço em nome do Unisalesiano, né, de todos os coordenadores, né, aqui da nossa instituição, a reitoria, pela presença de vocês, a disponibilidade sempre de estarem aí aceitando o nosso convite, né? Então, e já fica o convite para que vocês participem sempre aqui, as portas estão abertas e do nosso congresso também, que a abertura será no dia 10 e 11 de outubro. Tá? Finalizando a nossa apresentação de hoje, fica o convite para que vocês assistam todos os nossos podcasts aqui do congresso. Até a próxima.